Olha, se você estiver com fome, pastor, está chegando a hora do meu almoço. Hoje, crucifique um pouquinho sua carne, 10 minutinhos, para você ouvir o que eu tenho para falar a você. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Jó, capítulo 1, versículo 20 a 23. Jó, capítulo 1, versículo 22, 23 não, 22, de 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Jó, capítulo 1, versículo 20. Você deve estar no livro errado, no mínimo. Vou repetir, depois de ter sido interrompido. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22, em tudo isto, não pecou, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, olhe para mim, por gentileza. Nós estamos vivendo debaixo de um mundo de grande pressão. Eu tenho falado que eu nunca sofri tanta pressão como estou sofrendo nesses últimos meses. E em muitos momentos da vida, todos nós somos pressionados. Pressionados por uma prova, pressionados por um teste, por um exame, por uma enfermidade, por um problema econômico, por uma cirurgia, e a gente começa a pensar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou sair, como é que vai ser, né? Dívidas vencendo, dívidas vencidas, relacionamento desgastados, que também traz pressão, que aquilo é aquela lembrança constante do que desagrada, do que entristece, do que provoca em nós angústia. Há pessoas pressionadas por filhos com problemáticos, há pessoas pressionadas por toda sorte de problemas. Eu não sei se você tem vivido um tempo de pressão, mas eu imagino que assim como eu, independente de você procurar ou não situações, as pressões, elas chegam. E a pergunta é, como é que a gente convive com isso? Como lidar com as pressões que chegam? E eu quero falar sobre isso porque eu mesmo, quando estou debaixo de pressão, tenho uma tendência natural a ficar irritado sobre aquilo que não consigo resolver. Quantos são assim, que ficam irritados? Assim, tenta daqui, não dá certo, tenta de lá, não dá. E eu tenho esse caráter, essa personalidade. E a pressão aumenta na medida em que você não consegue resolver. E eu tenho que falar sobre essa capacidade de resistir à pressão, porque em algum momento todos nós passamos por ela. E temos que ter um mecanismo para lidar com isso. Senão você vai ficar piradinho. Senão você vai começar a viver uma vida tão angustiante
que você vai começar a perguntar assim: onde está Cristo na minha vida? Onde está Deus na minha vida? Onde é que o Evangelho tem funcionado na minha vida? Então, a capacidade de resistir a pressões é fundamental para não desmontar até o que já foi construído. Porque se você não souber reagir bem diante de pressões, você vai acabar até envolvendo coisas que estavam bem. Porque uma consequência leva a outra. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Quer dizer, é um efeito cascata isso. Tem pessoas que resistem bem a determinados tipos de pressão, né? Mas já há pessoas que a mesma pressão é atingida mais facilmente. Como é que suportar, resistir, vencer esse momento de pressão? Eu quero, em primeiro lugar, dizer que nós temos que ter cuidado com os compromissos que assumimos. Muitas pessoas começam a ter pressão pelo volume de compromissos que assumem. Quer volume em quantidade, quer volume em valor de compromisso. Estava vendo outro dia uma dessas economistas de plantão que aparece na televisão, falando a respeito das pessoas que são compulsivas para comprar, né? Que não para pensar. Tem uma propaganda do Itaú hoje, até interessante, ele está dizendo assim: você não pensa para ter filho, você não pensa para casar, então quando você assumir uma dívida, você tem que pensar nas consequências. É até uma propaganda de conscientização. Mas muitas pessoas começam a assumir, não estou falando só de compromisso financeiro, eu estou falando de compromisso de forma geral. Pessoas que falam sim com facilidade, que não pensam antes de dizer sim, se enroscam todo empenhando a sua palavra e depois não conseguem cumprir. Por quê? Porque não pensam antes. Pessoas que começam a viver este mundo pressionado, de tal maneira por crises de compromisso, que acabam metendo os pés pelas mãos e passa como uma pessoa sem palavra, e passa como uma pessoa que não honra seus compromissos, ou até mesmo uma pessoa que mente, ou até mesmo passa como uma pessoa irresponsável, porque na hora da pressão não consegue segurar os múltiplos compromissos e acaba pipocando uma situação aqui, pipocando outra ali, e a coisa piora. Para suportar isso, a primeira coisa é você não assumir e nem se expor em assumir coisas com as quais você não está assumindo conscientemente. Antes de dizer sim, pense nas consequências que aquilo trará à sua vida. Será que eu posso ouvir um amém? Porque a Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Então, é tão importante dizer sim quanto dizer não, né? A outra coisa importante é que você, no meio da pressão, você tem a tendência de só olhar aquela situação. Olha para cá, olha de um ângulo, porque você quer resolver. Então você começa a olhar de vários ângulos. Você não tem problema nenhum olhar. Você só não pode ficar o tempo olhando. O tempo todo olhando para aquilo. Você tem que lembrar que tudo na vida passa. O céu e a terra passarão. A única coisa que não passará é a palavra de Deus. Então você tem que lembrar disso, de que aquilo é um momento, que você terá outros momentos adiante, que aquilo vai passar, de alguma forma aquilo vai se resolver, porque se você achar que aquilo não vai se resolver, você vai se consumir junto com o problema. Você tem que lembrar que há um propósito de Deus neste momento, né? Você tem que lembrar que você terá outros momentos, e até já passou por situações piores. A gente às vezes fica empacado diante de um montinho no meio do caminho, diz assim: como é que eu vou passar por esse monte? E se esquece que nós já passamos e ultrapassamos montanhas muito maiores no passado. Diga glória a Deus.
E às vezes aquilo começa, de alguma forma, trazer sobre nós. Mas para você suportar a pressão, só tem uma válvula de escape que funciona bem. Estou dando algumas dicas aqui. Que é, irmãos, andar em espírito. Viver com Deus no espírito. Estou falando isso porque nós temos um risco de viver com Deus só religiosamente. O que é isso, pastor? Eu vou à igreja, eu sou crente, eu professo a minha fé, eu tenho a Bíblia, mas eu faço isso de forma religiosa. Não é mal, mas não é só isso a vida com Deus. A vida com Deus é uma vida de profundidade, de intimidade. E muito da sua pressão vai ser aliviada na hora da sua oração. Muito da pressão que você está vivendo será aliviada na sua intimidade com Deus. E pode perceber uma coisa, quanto mais eu tenho tempo com Deus, menos a pressão exerce sobre mim influência. E na mesma proporção, quanto menos tempo eu tenho de comunhão, de oração com Deus, de envolvimento, de meditação da palavra de Deus, estar ali na presença de Deus, disponível ao Senhor, quanto menos tempo tenho, mais pressão eu sinto. Então, você precisa saber que nós, diferentes do mundo, quem é povo de Deus aí, diga amém. Nós que somos povo de Deus, temos que ter um recurso. E a Bíblia diz que esse recurso é andar em espírito. É andar em espírito. Senão você vai sucumbir à sua carne. Não só para pecar e cometer pecados da carne, mas sucumbir na sua saúde. Sucumbir na sua angústia. Olha, tem gente, irmãos, com menos de 30 anos, tendo ataque cardíaco. Tem gente com menos de 30 anos, entre 30 e 40, então, muitas pessoas que estão vivendo problemas que é característico não desta idade, porque a pressão está tão grande e essas pessoas não estão sabendo ir para a presença de Deus. O Senhor falando a Abraão, disse assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, eu quero hoje aqui, você que tem andado pressionado, pastor, eu estou doente, eu não consigo nem orar. Ótimo, é para isso que tem a igreja. Você tem que ligar para um irmão, amigo, lembra do que eu estou fazendo aqui com a igreja, grupos de afinidade, de comunhão, é para isso. Diz, irmão, ora comigo agora, eu estou meio enfraquecido fisicamente, mas eu preciso de uma oração. Afinal de contas, tem 200 milhões de celular no Brasil. E uma oração, Deus vai inspirar aquele irmão e vai orar. Você não está sozinho, nós temos um caderno de oração, eu oro, todo dia eu estou aqui 7 horas da manhã orando, de 7 às 8. Escreva o seu nome, coloque o seu problema, um caderno vermelho, está lá na saída. Eu leio aquilo diante de Deus e oro. Você não está só, tem o gabinete pastoral. Os pastores dessa igreja fazem um gabinete pastoral para aconselhar e orientar. Em outras palavras, há recursos que vão te ajudar a te empurrar a andar no Espírito. Porque a forma melhor de passar pela pressão é você andar em Espírito. Porque em Espírito, a sua carne incomodada não fará com que você tome decisões precipitadas e tenha reações erradas. Diga glória a Deus. Por isso, irmãos, eu quero convocar você a ouvir o restante dessa mensagem, que vai acontecer logo mais às 19 horas, porque eu tenho tanta coisa aqui para falar, e eu pedi licença a você 10 minutos para invadir o horário, não posso mais. Mas eu quero dizer a você que todo o cristão que começa no meio da pressão, buscar ao Senhor, e a Bíblia diz, buscar-me-eis e achareis, quando buscardes o quê? Vai encontrar alívio. Foi Jesus que disse, vinde a mim, todos vós que estáis sendo o quê? Oprimidos.
sobrecarregados, isso é pressão, sim ou não? E eu vos aliviarei. Mas de que forma? Tomai sobre vós o meu, e ele ensina, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo o seguinte: você está debaixo de pressão? Vem para mim, vem para a minha presença, estimula a sua vida espiritual de comunhão, de oração comigo, e você vai ver que essa pressão vai diminuir. É mais fácil enfrentar as crises, as lutas, as doenças, os problemas, vivendo com uma intimidade com Deus, do que só com o seu braço. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Então, irmãos, primeira dica para enfrentar a pressão está aí. Agora, se você quiser saber da segunda e da terceira, logo mais às 19 horas. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por aquelas pessoas que estão enfrentando pressão. Você não vai precisar vir aqui. Enquanto eu orar, você levante a sua mão. Eu vou pedir a Deus que te visite. E você vai perceber que na hora que Deus te visitar, aquilo que parece uma montanha intransponível, você vai começar a olhar com os olhos da fé e vai ver que é possível ultrapassar. Então, se você está enfrentando um momento de pressão e diz, eu preciso que Deus entre nessa situação, coloca a mão no coração, levanta o céu. Senhor Jesus, Tu disseste para nós que todas as vezes que nós estivéssemos sendo pressionados, que as coisas da vida estivessem nos pressionando, Senhor, que Tu virias ao nosso socorro. O salmista, Senhor, bem referiu isso, dizendo, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Eu quero te pedir agora, Pai, que esta pressão que está consumindo o coração, essa pressão através da enfermidade, essa pressão através da dívida, essa pressão através, Senhor, da angústia, de um relacionamento, Pai, eu peço agora que em nome de Jesus esta pressão seja desaparecida, diminuída, eliminada pela presença do Espírito Santo. Traz fé a este coração, traz ânimo a este coração, traz agora um fortalecimento do céu, Senhor, para essa pessoa sair daqui hoje e saber que isso vai passar, Senhor, que o céu e a terra passarão, mas que a Tua palavra prevalecerá, e a Tua palavra nos diz, Senhor, que através de Cristo somos mais que vencedores. A Tua palavra diz que em Ti, Jesus, nós encontraríamos descanso para a nossa alma. Pai, que ninguém saia daqui hoje atribulado, angustiado, mas que saia confiante que Tu não nos abandona, que Tu és o nosso pastor, que Tu cuida de nós, e que esta pressão vai passar, Senhor, e eles vão passar pela prova vitoriosos, para a glória do Teu nome. Quebra toda mentira do diabo no coração dessas pessoas, que está dizendo que ela vai sucumbir, que ela não vai vencer, mas que agora, Senhor, a Tua unção os envolva, e esta unção, Senhor, produza neles a fé necessária, a alegria necessária, a autoridade necessária, e os cadeados sejam rompidos agora, os grilhões sejam rompidos agora, no poder do Teu nome, Jesus, porque, Senhor, a Tua palavra diz que Tu agires, quem impedirá, Senhor? Ninguém. Nós confiamos em Ti nesta manhã e nos alegramos, porque essa pressão vai passar em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Irmãos, estamos de volta logo mais às 19 horas, lembrando, quarta-feira o nosso culto de meio de semana, e apenas um aviso às mulheres, nós temos aqui a beleza da mulher, que foi um DVD gravado, uma das palestrantes é a pastora Andréia, nossa pastora, tá? E a doutora Vilma, isso foi pastora Vilma, foi do encontro que teve na Pavuna, está à venda lá na saída, R$10, se você quiser, R$15, né? Ok. Ó, tá vendo? Primeiro encontro de casais
farol, né? Para não dizer os 8. Deus abençoe a todos. Vamos em paz.